palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam todas para o teu louvor, ó Senhor, rocha minha e redentor. Podemos nos assentar. Pela graça de Deus, nos reunimos nesta manhã. Uma manhã quente, bota quente nisso. Esse verão promete, mas graças a Deus que nós temos um abano na mão, os ventiladores, dá para amenizar um pouquinho. Mas tudo isso, porque nós não sabemos viver sem nos aproximar desse Jesus. Que nós não sabemos ficar em casa no domingo, seja ele num calor escaldante ou num frio, que nós não temos muito aquele frio, que nós amamos esse Jesus que dá sentido à nossa vida. Amanhã é o dia que nós, no calendário cristão, nomeamos como Epifania. Amanhã completam-se 12 dias da comemoração, da data que foi escolhida para a comemoração do aniversário de Jesus, do nascimento de Jesus. Epifania significa que nós ainda estamos no ciclo do Natal. Então, Feliz Natal para todos vocês. Uma epifania cheia de bênçãos. E um 2014 nem se fala. Que o Senhor possa estar, através do seu Espírito Santo, em nós, nos dirigindo, nos guiando, nos orientando, dando-nos força para superarmos as dificuldades, dando-nos condições para seguirmos adiante. Epifania é um termo vindo do grego, que quer dizer manifestação, revelação. Ele foi aplicado pela igreja à manifestação, à revelação da glória e do mistério do Cristo a todos os povos. Isaías nos apresenta uma boa nova, a glória de Deus que brilhará sobre Jerusalém, uma cidade humilhada pelos outros povos, sendo reconstruída e vindo a ser o local onde eles trarão as grandes riquezas para o louvor de Deus. Esta visão de Isaías aponta para a narrativa do Evangelho de hoje, a visita dos magos ao menino Jesus, levando as suas oferendas de muito valor. Oferendas estas que eram normalmente oferecidas a nobres, a pessoas importantes, a reis. Comumente são chamados de reis magos. Não tem nada a ver, não é? Apenas uma definição, mas na realidade eles eram magos, astrólogos, sábios do Oriente, estudiosos, adivinhadores, semelhante àqueles citados por Daniel. Eles sabiam ler os astros. E nós não tínhamos na época essa divisão de astronomia, astrologia. E as pessoas tinham um referencial muito grande na leitura das constelações, não é? O importante aqui ressaltar é que eles representam os povos que não eram Israel. Atraídos pela luz da estrela brilhante, que viram desde o Oriente, apenas diziam: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? E essa última frase, o rei dos judeus, começou a criar alvoroço na nobreza daquele povo. É interessante como os fatos são encarados na perspectiva diferente, nas perspectivas diferentes pelas diversas pessoas. Em Jerusalém, os que conheciam as Escrituras ficaram alarmados com o anúncio do recém-nascido. Ficaram assustados, pois viam nele uma ameaça para o sistema vigente. Afinal, Jerusalém já tinha um rei. Outros apenas viram o sinal, vieram atrás da luz e procuravam para adorá-lo como rei e salvador. Mas muitas pessoas em Jerusalém também esperavam esse rei, esse Salvador, o Cristo de Deus. Mas aqueles homens
Jerusalém. Ele não estava mais lá na manjedoura, já estava numa casa. Uma cidade tão pequena, talvez a menor das cidades de Judá, um vilarejo, como disse Miqueias, cidade tão pequena entre as principais cidades de Judá. Eis um momento de alegria, de júbilo, de exaltação. O mistério da revelação de Deus agora é para todos os povos, é para todas as pessoas. Que maravilha! Agora, na figura dos magos, toda a humanidade está representada. Vejam que, para o judeu, quem não fosse judeu era tido como cão, era tido como alguém que não merece nenhuma consideração. Quando se fala hoje do antisionismo, né, da resistência que as pessoas têm ao povo judeu, que também é deplorável isso, existe uma história passada também em que o povo de Israel menosprezava e deixava de lado as pessoas que não eram de Israel. Então, não que se justifique, mas explica-se também um pouco dessa aversão que as pessoas têm ao povo de Israel. E é um povo extremamente fechado em si mesmo. Eles não se misturam. Raramente você vê um judeu casando com uma pessoa no outro dia. Acontece, mas não é possível. Mas os magos aqui representam toda esta humanidade dispersa. Esse foi o entendimento dos primeiros cristãos. E podemos citar como exemplo o encontro de Filipe com o eunuco. Lembram lá em Atos dos Apóstolos? Filipe estava caminhando e de repente, junto dele aparece uma carruagem e o eunuco, um servo da rainha de Sabá, aparece. E ele pergunta se entendia o que estava sendo lido. Aquele homem não era judeu, era um impuro para o povo judeu. Filipe lhe explica a palavra e ele reconhece a pessoa de Jesus na leitura que ele está fazendo e pede para ser batizado. Pedro e Cornélio em Atos 10 e o próprio Cristo com o centurião romano, a quem ele disse: em Israel eu vi tamanha fé. Também ainda com uma mulher cananeia. Isso para nos mostrar que a fé não é propriedade de nenhuma nação, de nenhum povo, de nenhuma igreja, de nenhuma instituição religiosa. Ela é abrangente, ela é inclusiva, ela é para todas as pessoas. Em sua epístola aos Efésios, São Paulo nos afirma: em Jesus Cristo, por meio do Evangelho, os gentios, os pagãos, são chamados a participar da mesma herança, a formar o mesmo corpo, a participar da mesma promessa. E aí nós também estamos incluídos. Maravilha! Participar da mesma promessa. Essa inclusão é para todos os que procuram a verdade. É a busca daquilo que satisfaz todo o vazio da vida. Busca essa que passa pelos caminhos muitas vezes cheios de dificuldades e de atropelos, e que não os tem. Em nosso dia a dia, muitas vezes nós nos vemos como que sucumbindo, e aí nós estendemos a nossa mão e sabemos que temos alguém que segura, e nos apoia, e nos sustenta. É esse Cristo, é esse nosso Deus, que está sempre conosco. Deus conosco. Lamentavelmente, existe um número muito grande de pessoas que somente buscam a esse Deus, a esse Senhor nos momentos de aflição e de desespero. Somente depois de uma catástrofe possam reconhecer que a vida não existe para o acúmulo de riquezas, de bens, do prestígio pessoal ou de fazer coisas. Mas a vida, ela existe para dedicar o tempo à família, aos amigos, às obras de caridade,
aos outros, amar aos outros como nós amamos a nós mesmos, a meditação, a comunhão com Deus. Parece-nos que as pessoas somente param para pensar naquilo que é relevante quando se veem envolvidas por situações de conflito ou sofrimento. Nesse sentido, é interessante imitarmos a caminhada dos magos. Eles caminhavam sob a luz de Deus e foram a Jerusalém, mas ali não estava quem procurava. Quem estava era um grupo de pessoas que fizeram a leitura e a interpretação das Escrituras e concluíram que o Messias nasceria em Belém. E para lá foram e encontraram o menino Jesus e o adoraram. Entendemos com isso que dois ensinamentos são muito importantes e podemos aprender muito nessa caminhada. Primeiramente, que a luz veio da parte de Deus para orientar a caminhada de todas as pessoas que o buscam. Em segundo lugar, que ele não se condiciona a esta ou aquela cultura, a esse ou aquele grupo de pessoas, e também não ficou preso a uma época, a uma instituição qualquer, mas ele é para todos, é e sempre será atual. No primeiro capítulo do Evangelho de São João, nos é revelado que ele veio para a sua casa, mas os seus não o receberam. Os próprios irmãos de Jesus achavam que ele estava ficando meio maluco num determinado momento. Depois se renderam, mas no primeiro momento, Jesus era como que a ovelha negra. Eles não entendiam a mensagem de Jesus. O próprio Deus partilhando com os seres humanos a sua própria glória, vida e felicidade. Na palavra que se fez ser humano, deixando claro que ninguém mais está condenado a caminhar às cegas. A sua luz foi revelada a todos os seres humanos. Caminhar nesta luz é esse o objetivo de todos os cristãos. Mas como pode ser isso? Para continuarmos nessa relação e cada vez mais aprendermos desta caminhada, é preciso examinar as Escrituras, lendo, meditando, relacionando aquilo que se deu ou ouviu com a experiência do nosso dia a dia, ou da nossa comunidade, ou ainda relacionando com a própria existência da comunidade cristã como um todo, que já traz consigo uma experiência de 2000 anos. Devemos estar atentos aos propósitos de Deus para com o mundo em relação às pessoas, aos seus conflitos, às suas necessidades e aspirações. Isso não acontece por acaso, ou de maneira isolada. Nós construímos essa nossa caminhada de maneira coletiva. Na Eucaristia nós afirmamos que, embora somos muitos, somos um só corpo. Mas somos um só corpo em Jesus. Como comunidade dos fiéis, devemos estar atentos aos anseios daquelas pessoas que não falam a linguagem da igreja. Estar atentos para que ninguém seja excluído. Fazemos parte de uma igreja que busca ser inclusiva e que, mesmo sabendo que há vazios espirituais em nossos dias, nos colocamos como instrumentos de Deus para levar todas as pessoas à luz. E olha, e há um vazio espiritual muito grande neste mundo que nos cerca. E nós, o povo de Deus, não somente os sacerdotes, o povo de Deus, do qual nós fazemos parte, somos comissionados a levar a luz de Cristo, o amor de Cristo, a todas as pessoas. O nosso Deus é bom em todo o tempo. O Luiz sabe disso porque costuma estar visitando os Estados Unidos. Existe uma maneira de saudação lá, né, Luiz? É muito interessante. As pessoas dizem God is good, e a pessoa, outra pessoa respondendo all the time. Aí o outro, all the time, God is good. Deus é bom todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. Como é gostoso ouvirmos isto.
O nosso Deus é bom o tempo todo. Em qualquer situação, percebemos que Ele não nos desampara. A sua presença é real. Em mim, em você, em cada pessoa que busca estar em intimidade com Ele. Ele é real. Seja na mais densa noite ou na mais clara luz do dia, sabemos que o nosso Deus não nos desampara, porque andamos na sua luz. A luz que guiou os magos ao lugar onde o menino estava, é que guia os nossos caminhos para a presença de Jesus. Para que a presença de Jesus seja vista em nós. Percebam essa frase. A mesma luz, né? A luz de Cristo, ela ilumina os nossos caminhos, para que as pessoas, para que o mundo perceba a presença de Jesus em nós, e que nós sejamos fiéis testemunhas do seu amor para com este mundo tão dividido. Esta é a mensagem que as pessoas necessitam ouvir, que Jesus é o Messias, o Cristo de Deus, que ama incondicionalmente e quer manifestar a sua glória a todas as pessoas. Que nos coloquemos sob a sua direção, que busquemos colocar-nos sob as suas poderosas mãos e sob a sua orientação, e sigamos firmes neste propósito de mostrar às pessoas o amor maravilhoso, incondicional desse Jesus. Amém.